A gente tem que começar um pouco falando sobre o jogo do nosso querido Alviverde, né? Do nosso querido Que Alviverde. foi na sexta o jogo? Foi na Foi sexta, né? na sexta-feira, 10 Foi na horas. sexta-feira, a gente não teve nenhum programa ainda pra comentar depois, mas a gente tem que vir aqui um pouco falar sobre o grande primeiro tempo que o Chelsea fez e o Exatamente. péssimo segundo tempo Cara, que o o Chelsea segundo fez. tempo de Chelsea me iludiu pra hoje, tá? Você achou que. Pô, me Você iludiu achou pra que, hoje. você achou que podia acontecer um negocinho? Achei. Achei. Mas Pelo você tava. segundo tempo do Chelsea, eu achei que dava pra acontecer uma brincadeira nova. Mas você tava querendo. Tava, lógico que eu tava. Ah, tava querendo Você que... sim. Não, você tava torcendo contra o Fluminense, não tava, não? Não, que. Assim, tô triste que o Fluminense perdeu? Zero. Nem um Nem pouco. um pouco. Mas seria engraçado o Fluminense ir pra final porque ia piorar Eu a ia situação do gostar, Verde. exatamente. Entendeu? Exatamente. Ia ficar, Entendeu? caraca, a gente perdeu pros caras, mas não podia estar na final agora. É Cara, o que eu falei lá, é o que eu falei lá, no glorioso corte que a gente tava falando sobre perder pra brasileiro ou perder pra europeu. sim. O Chelsea fica agora. O Chelsea, ó. O Palmeiras fica agora pensando, caraca, a gente podia estar na final se a gente tivesse ganhado do Chelsea. Exatamente. Se Exatamente. não fosse, se não fosse a falha do goleiro, o Everton. Cara, que falha do Pô, Everton. Que que falha negócio feio, velho. grotesca do Mano, Everton, velho. a bola desvia meia hora antes do cara. Você chegou a ver um vídeo dos jogadores do Palmeiras fazendo teste de reflexo? Pô, O único que não tem é o Everton. O Estevão tem mais reflexo que ele. pô, o Richard Rios vai benzão no reflexo. O Vitor Roque, aquele, o cara rouba no teste, ele fica lá embaixo É, esperando o negócio cair, pô. Negócio feio, mano. mas o Everton é uma brincadeira, velho. Não pode, mano. Não Não pode, pode. mano. Um goleiro E é, do nível do Everton não pode. E tá colecionando falhas em momentos isso que eu decisivos, ia né? falar, isso que eu ia falar. É um negócio que até vi um pessoal falando no Twitter, que ele tava ajoelhado lá rezando no final do jogo. E o pessoal tava falando que ele tava agradecendo por falhar tanto num time de alto nível e não acontecer nada. Porque Exatamente. ele falha em diversos momentos importantes do Palmeiras. E ele continua sendo um goleiro prestigiado, ele continua, sabe? E até fomentar esse debate aí. A gestão da Leila, ela é uma gestão. Ela é muito boa. Uma gestão que Sem prioriza dúvida. sempre o futebol, prioriza sempre a evolução do Palmeiras. E que não é a pegada a ídolo. A gente viu o que aconteceu com É, o Dudu, com o Rony. exatamente. E não é pegada a ídolo. Você não acha que tá na hora, não, do Palmeiras começar a olhar pro mercado de goleiro? Pô, já passou da hora, né? É, né? Também Já passou acho. da hora, né? A hora do Everton fazer o jogo de despedida, ir pro banco. Porque, ó, É. o Palmeiras teve o Fernando Praz, que catou Uhum. muito no Palmeiras, foi campeão Sim, das coisas. Quando o Praz começou a ir mal, o Jailson vem, sem medo algum, já assume. E aí, quando o Jailson vai mal, já vem o Everton. exatamente. Tipo, não tem a ver essa demora. E o Então Everton tá colecionando. já tá na hora do Everton ir embora. Não que Exatamente. eu ache ruim, né? Por mim ele pode ficar aí. E aí eu vi até comentar, vai mudar quando o Palmeiras parar de ganhar. O Palmeiras não ganha título tem um ano. O Palmeiras não Então, ganhou não título ganhou ano nada. passado, ganhou o Não Paulista. ganhou nada ano Não passado. ganhou nada. Então, tipo E assim, esse ano já perdeu a final pro Corinthians, já já foi perdeu uma eliminado final agora. e no Paulistão também ele já falhou algumas vezes, Falhou. entendeu? Então, tipo, é meio complicado. Eu acho que o Palmeiras tem que começar a olhar. Já vem o Victor já. Apresentadores, acabam de receber a informação diretamente dos bastidores que o atleta de futebol Fábio Guarda-Redes, essa noite, está nesse momento tendo as nádegas abertas. Ai, meu Deus do céu. Cara, mexeu com o ídolo dos caras, os caras não conseguem pensar mais. É Como impressionante. assim mexeu com o Não, ídolo? mexeu. Eu falei que o cara era o melhor que o Rogério Ceni. Acabou o cérebro de todo mundo. Ninguém consegue mais raciocinar. E é Não, vai passar aqui, impressionante. ó. Vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Vai Ó, passar. tá. Que não teve Ó, nem culpa pulou, nenhuma ó. hoje. Nem pulou. Não, Nem mas aí, pulou. se ele Ó. poderia pular que ele não ia pegar. Hoje ele não teve culpa nenhuma. Se sai um frango do Fábio, ia ser maravilhoso o programa hoje. Vocês iam poder me Isso, humilhar. você não ia. Eu ia fazer o programa sozinho hoje. Não, vocês poderiam me Você não ia humilhar. aparecer, você não ia Mas aparecer. o Fábio não teve culpa de nada hoje. Fez o que tinha que Ah, fazer. não. E, Fala. e aí, vamos falar do jogo de hoje, Chelsea e Fluminense. Vamos. Porque eu acho que ficou claro a diferença de um time europeu pro time brasileiro em vários quesitos. Não só tático, fisicamente, mas também financeiramente. Porque quando o Chelsea tá ali naquele momento balangando, não tá jogando em alto nível, tem como atacante o Dilap, que é horroroso. O Chelsea Horrível. vai lá e compra um moleque bom de 50 milhões e bota ele pra jogar e ele resolve. Exatamente, que ele já entrou muito bem no jogo nas quartas de final contra o Palmeiras.
Exato. Ele não fez nenhum gol, mas teve chance. Ele foi o melhor jogador do Chelsea no segundo tempo. O único Até jogo. teve uma bola que ele furou lá, mas, pô, ele fez uma boa partida. Ele fez uma boa partida no tempo que ele teve em campo. E aí hoje, o que aconteceu? O cara teve tempo de jogar, o cara começou como titular, estreou como titular e resolveu o jogo, fez 2 gols. O cara foi 2 golaços. Pronto, a bola chegou. E agora não tem mais o que o pessoal fica falando, que ele não pode ser convocado porque ele joga no Brighton. Exatamente. Agora ele joga no time grande, agora ele joga no time relevante. Agora não tem mais essa desculpa de ficar falando que não dá pra convocar o cara. Ele vai jogar exatamente o que ele jogava no Brighton. E as pessoas vão falar que ele tem que ser convocado. Exatamente. É isso. Exatamente isso, entendeu? Só que aquilo também, é convocado pela seleção e joga mal na seleção, queimam. Não muda. Entendeu? Mas o que você achou? Esses caras não tem muito espaço também pra seleção. Eles têm que jogar bem na seleção, não importa como. O que você achou da partida do Fluminense hoje? Cara, eu acho que o Fluminense fez o que tinha que fazer. Chegou no limite. Enfrentou um time que fisicamente estava muito melhor. Taticamente era melhor. E tem um jogador muito acima da média. Jogadores acima da média. Que chegou ali pronto pra resolver. Eu vi gente falando que o Renato Gaúcho até errou algumas vezes. Errou na substituição que ele botou o Soteldo. Mas... mas aí já tava no... Gente, eu tenho certeza que ele vai falar isso na coletiva. Porque ele sempre fala isso. Mas, enquanto o Chelsea gasta 50 milhões no João Pedro, o Fluminense tem o Soteldo no banco pra resolver. Que foi a única contratação que eles fizeram aí pra Copa do Mundo de Clubes. Exatamente. Mas eu achei muito esquisito a postura do Renato Gaúcho no segundo tempo, quando ele começa a tirar todos os meio-campistas e colocar atacante. Ele colocou basicamente todos os atacantes que ele tinha pra colocar. Mas aí cai nessa pilha de a gente achar que o Renato Gaúcho é um revolucionário de futebol, né? Não é. Ele entende de futebol, mas ele não é um cara tático. Exatamente, igual no jogo depois do jogo, né? Contra o Al Hilal, teve um programa lá na Globo, nem sei qual é o nome do programa. Mas aí o Tadeu Schmidt tava falando que depois do Ancelotti ele tem que ser o técnico da seleção. É exatamente por isso que a gente se emociona demais, que a gente tá 20 anos sem Copa. É exatamente por isso. Se emociona demais com uma competição, mano. Com uma competição. Calma, gente, calma. Tipo assim, cara, de verdade, se o Fluminense pega o Inter de Milão, faz 4x0, com nó tático, pra cima, pá. Pega o Al Hilal, 3x0, domina o jogo, pá. Aí você fala, caramba. Aí beleza. É demérito do que o Renato Gaúcho fez? Não. Ele fez o que tinha que fazer. Ele é bom ponto pra ele. Mas pra treinar a seleção é muita coisa. É muita coisa. Os caras exageram demais, velho. Só que também, né, se você for ver, tem gente que chegou na seleção aí e não fez metade do que o Renato Gaúcho já fez na carreira, né? Dorival. Fernando Diniz. Exatamente. Eu esqueço que o Fernando Diniz treinou a seleção brasileira. Tão ridículo que foi a passagem dele. Ele é um cara muito... Ele consegue colecionar recordes negativos em todo lugar que ele passa. Em todo lugar que ele passa. E eu lembro a histeria que foi quando ele fez 5x0 na poderosa Bolívia. Sim, Como que foi o tweet? Foi o André Hernan que fez o tweet? Foi o André Hernan. Pode descansar, Ancelotti. A seleção brasileira tem treinador. A seleção brasileira pode cumprir seu contrato. Ancelotti, a seleção brasileira tem treinador. É um absurdo. Mas tem uma polêmica hoje. Já vi gente debatendo ali no chat do pênalti anulado do Fluminense. E aí, pra você foi pênalti? Mal anulado. Pênalti. Pra mim também foi pênalti. Precisa entrar em consenso do que é pênalti e o que não é quando lance de toque de mão, pô. Foi o que o Xande falou quando a gente tava conversando lá no grupo. A gente não sabe mais o que é a regra de mão e quando é pênalti e quando não é pênalti. Eu não sei mais. Porque, tipo assim, beleza, ele não tava... Olha lá, ó, tá passando aí. Ele não tava com o braço aberto. Tipo assim, não tava aberto. Mas o Thiago Silva tava claramente em condição de receber a bola atrás dele. Tipo, até pausei aqui na foto. Isso. O Thiago Silva tava em plena condição de receber a bola atrás dele ali, ó. Logo atrás dele. Se a bola não pega no braço dele, digamos que o braço dele não esteja ali, que o braço dele estivesse pra cima. A bola ia cair no pé do Thiago Silva. Se ia ser gol ou não é outra história, mas ia cair no pé do Thiago Silva. Então... Ele impede a jogada com o braço. Ele impede a bola de passar com o braço. O braço não faz parte do futebol, a menos que você seja o goleiro. Exatamente. Então é pênalti. Exatamente. Então, tipo... E aí? É pênalti, não tem o que fazer. Se o braço dele tá colado aqui dentro do corpo, aqui, ó. Ele tá aqui, ó. A bola bate no braço, não é pênalti. Aí, beleza. Não tem o que fazer. Aí não tem como fazer. Ele abre, ele tem um espaço aqui corporal. Isso que é foda, porque às vezes os caras falam, tipo assim, que tá aumentando o espaço do corpo, então é pênalti. Isso aí, ele claramente tá aumentando o espaço do corpo dele. Tá ligado? Ele claramente não tá com a mão na frente do tronco. Tá ligado? Isso de condição pra receber já não vale mais. Eu acho que é exatamente esse o problema. Todo ano muda. E muda toda hora. Todo ano muda. Esse lance aí, há 2 anos atrás, era pênalti.
Hoje não é mais. Eu também não sei, eu não sei mais o que é. O que Entendeu? que é Então, pênalti, tipo o que não é assim, pênalti. o que é pênalti e o que não é? Sabe? Tipo, isso aqui no Brasil é pênalti. E ninguém, e desculpa, ninguém aqui no Brasil reclama. Não. Ninguém ia ter coragem de reclamar. Ia ter uns doidos, mas ninguém ia falar, foi roubado. Ah, Ninguém. sempre tem, né? Sempre tem o doido. Ninguém.